Oi, gente. Pois é, Bolsonaro não lê as leis que ele assina. Isso agora está provado. Eu quero aqui agradecer ao PM Fixman, que me apontou isso, e eu tenho realmente alguns dos melhores inscritos aí do YouTube, porque eu consegui trazer para o meu canal pessoas verdadeiramente maravilhosas, né? O PM Fixman é uma delas e tem muitas outras entre apoiadores, inscritos, membros, enfim. Sou muito agradecido pro pessoal aqui que ajuda o canal. E ele relatou o fato de que vocês lembram quando o Bolsonaro falou, e eu fiz um vídeo recentemente citando o próprio Bolsonaro, e eu vou poupar vocês de ouvirem o cara do Tá Ok, não vou de novo, né? Quando ele disse que ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. Pois é, o Bolsonaro, ele se esqueceu de avisar a ele próprio que ele assinou uma lei que dizia que sim, o Estado pode obrigar a vacinação. E foi uma iniciativa do governo dele. Olha, a frase ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina foi reproduzida pela SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação, como uma posição de governo pela liberdade dos brasileiros. Só que, aqui, ó, olha só, a SECOM reproduzindo essa fala aqui e tal. Só que a fala contradiz a lei de iniciativa do governo Bolsonaro. A lei é a de número 13.979/20, chamada Lei do Coronavírus, que diz que, na situação atual da pandemia, as autoridades podem obrigar a população a ser vacinada. Quer dizer, o governo dele propõe uma lei, ele assina a lei, aí, meses depois, ele esquece, né? Talvez um caso de problema cognitivo, talvez demência, não sei o que é. Né? Tá muito comum agora na política, né? Tanto o Trump quanto o Joe Biden têm problemas com relação à cognição. Bolsonaro não quer ficar atrás, né? O chefe dele, o Trump, está com problema cognitivo, ele precisa mostrar também. Só que no caso da SECOM, que não tem como dizer que é problema cognitivo, porque aí tem várias pessoas trabalhando lá, mostra que é o governo da piada pronta. Pronta. Ninguém sabe qual é a lei que foi aprovada. A lei foi publicada em 6 de fevereiro e foi uma iniciativa do próprio governo Bolsonaro quando Luiz Henrique Mandetta, que assina a peça, era ministro da Saúde. A proposta já tinha o artigo 3, que coloca a vacinação como uma das possibilidades a serem determinadas compulsoriamente, vacina compulsória, que quem queria era o governo Bolsonaro, que quem assinou foi o Bolsonaro. Não tenho nada a ver com isso não, viu? Não quero me responsabilizar por uma coisa que o governo Bolsonaro fez, foram eles. Né? E olha só, para o enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. E aí tem lá o item D, vacinação e outras medidas profiláticas. Para advogados constitucionalistas ouvidos pelo UOL, o texto deixa claro que a lei permite que autoridades obriguem a população a se vacinar. E vários juristas que eu chequei na internet, praticamente todos, aliás, eu não consegui encontrar nenhum que não pensasse assim, a lei, sim, inclui a obrigatoriedade da vacinação. Tem um, inclusive, que fala que a lei precisa depois caducar, porque essa obrigatoriedade não pode ser mantida permanentemente fora da época de pandemia. Ou seja, ele não só reconhece que a lei fala de obrigatoriedade, mas restringe ela à dimensão do coronavírus. Não é? O direito coletivo está à frente do direito individual na pandemia. O constitucionalista Flávio de Leão Bastos, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, afirma que a situação contrapõe dois direitos fundamentais, o individual e o coletivo. No entanto, avalia ele, em casos excepcionais como o atual, prevalece o segundo, desde que sejam adotados critérios de razoabilidade e individualidade. Aí tem os argumentos dele. E a questão é meio que simples. Se você tiver. Se a população não se vacinar, quando você não se vacina, não participa de um processo de vacinação em meio a uma pandemia, você não está arriscando apenas a sua vida. Você está arriscando a vida de quem você pode vir a contaminar. E você pode levar à morte de outros. E você não tem o direito de arriscar a vida dos outros.
Perceberam? Por isso que o Estado, em circunstâncias como essas, tem o direito de impor compulsoriamente a vacina, porque o direito coletivo acaba se sobrepondo, como disse bem o jurista, né? Para ele, se o presidente que assinou a lei avalia que ela é inconstitucional, deve acionar o STF, mas não tem o poder próprio de invalidá-la. Ele, Bolsonaro, não pode adotar medidas que contrariam a norma, se ela prevê a possibilidade de vacinação compulsória em casos excepcionais. A lei é vigente. O Renato Ribeiro de Almeida, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, disse que a lei pode ser bastante questionável, mas é vigente. Ai, 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 gente. Eu vou agora para a tela toda para finalizar o vídeo, porque realmente essa agora foi demais. Foi demais. Foi demais. Epa, tô tendo dificuldade aqui de fazer isso. Agora. Vocês vão ver a mágica agora. Eu vou para a tela toda. Ah, sim. Hoje eu estarei no canal do Barba Dialética para falar sobre minhas ideias, um pouco mais sobre as eleições nos Estados Unidos e perspectivas para a esquerda. Convido vocês a assistir essa live que vai acontecer. Acho que vai começar às 6h30, 18h30, né? É 18h30 ou 7 horas. A gente estava definindo os últimos detalhes. E sexta-feira vai ter live aqui no canal com o ex-ministro da Educação, o Renato Janine Ribeiro, e também com o cientista político Alberto Carlos de Almeida. Né? Eles estão lançando um curso de filosofia política e vão discutir a situação política atual do Brasil, a necessidade de lutar contra um governo que não sabe as leis que assina. Olha, eu peço desculpa, o pessoal pode ficar achando que eu não devia estar rindo disso, mas olha, a situação está tão dramática que se a gente não rir desse tipo de coisa, a gente vai entrar em depressão. E eu acho que a gente deve rir desse tipo de coisa. É claro que é um riso sarcástico, é claro que tem esses elementos de condenação, de perceber como é um governo atrapalhado, como um governo que desconsidera o interesse coletivo. E quando teve uma iniciativa que considerava o interesse coletivo, Bolsonaro ou não leu, que é grave, ou se leu, não lembra, ou não entendeu. Quer dizer, ou é um problema de memória, ou é um problema de cognição, quer dizer, é um problema de capacidade interpretativa, não é? Vocês podem deslocar. Eu simplesmente não dei importância, né? Tava assinando aquele papel porque alguém mandou ele assinar. E aí, tem esse negócio aqui para você assinar. Ele foi lá, assinou. Não prestou muita atenção. Mas enfim, esse é o Brasil, gente. Mas como eu estou dizendo para vocês, a gente tem que juntos lutarmos contra isso. Por isso eu peço que vocês divulguem esse vídeo, inclusive para aqueles bolsonaristas, não é? Que ficam defendendo o presidente, que defenderam ele, não, tem que ter a liberdade de negar a vacina, ninguém é obrigado a ser vacinado e tal. Aí vocês podem dizer, mas o próprio Bolsonaro assinou a lei que pode obrigar as pessoas a serem vacinadas. E a iniciativa veio de um ministro do Bolsonaro. E ele assinou. E a lei é vigente. Quer dizer, não dá. Não dá. É um pouquinho demais, não é, gente? Mas enfim. Aguardo vocês na live com Barba Dialética às 18h30, né? No dia de hoje. E na sexta-feira, às 7 horas da noite, eu vou conversar com Alberto Carlos de Almeida e com Renato Janine Ribeiro. Acredito que vai ser uma conversa também, como uma conversa com Barba Dialética, vai ser uma conversa bastante proveitosa. Torço para que vocês estejam presentes. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá.